Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do Blog Só Futebol Não. Nessa manhã de domingo, continuamos com 30 graus, né, 30,2 graus aqui em Natal. E chegando agora então com esse tema aí das modinhas virtuais, né, essas coisas avassaladoras que surgem na internet aí desde o fim dos anos 90 e eu acho que pelo menos dessa época aqui no Brasil, né? E tomam conta de tudo e de repente desaparece, ou nem tão de repente, vão desaparecendo aos poucos. Quando a gente olha para trás, fica vendo então a enormidade do que já foi, do quanto já foi importante aquilo, de repente não existe mais. Isso foi muito inspirado numa reportagem de hoje, realmente, do The New York Times. Eu confesso que eu não tive tempo ainda nem de ler a reportagem. Não vou nem dizer o título dela ainda, porque ela já antecipa muito do que vem por aqui. Não li a reportagem, mas só o título me fez pensar nisso tudo. E eu começo falando, por exemplo, de e-mail, né? Que a gente... Lá nos anos 90 era a grande comunicação, extinguiu praticamente as cartas, né? Que a gente passava uma carta e esperava às vezes 2 dias ou mais para chegar na própria cidade ou em outro estado e ter aquela comunicação com um parente distante, um amigo que estava distante. Era uma coisa realmente muito demorada, cartão postal, etc. E caro também. E o e-mail chegou para acabar com isso, né? Ninguém pagava pelo envio, enviava aquela mensagem, podia ser do tamanho que fosse, podia até ter arquivo anexado nela, né? Os famosos anexos. E talvez pelo uso errado que se deu, né? Quem é dessa época aí vai lembrar que se chegavam N e-mails, ainda hoje chegam. Tem gente que não consegue olhar a caixa de mensagens por isso. Chegam N e-mails de propagandas chatas, repetitivas, você não aguenta mais nem olhar. É a técnica do povo de lhe vencer pelo cansaço, mas termina lhe vencendo pelo cansaço pro lado errado. É igual essas ligações de spam, né? Eles fazem tanto que chega um momento que você desabilita o telefone para receber ligação, ou para pelo menos chamar na ligação, ou para não receber ligação que não faça parte da sua agenda de contatos, porque não tem quem aguente, né, a porrinhação direta. Então no e-mail também acontecia isso, ainda acontece, mas acontecia muito da gente receber umas mensagens falsas. Vez por outra eu repito isso aqui. Acho que a coisa mais absurda que eu recebi ainda lá no fim dos anos 90 é que Roberto Marinho estava morto já fazia 6 meses, estava enterrado numa cova lá no Rio de Janeiro, no cemitério e tal. Não vou lembrar dos detalhes porque são muitos anos, né, para esses detalhes, mas uma cova tal no Rio de Janeiro sob o nome de não sei quem, e a Globo não dizia isso com medo de aquilo provocar uma queda na empresa. Gente, eu fico pensando nas pessoas que criaram. Eu me lembro que na época eu devolvi para quem me mandou, falando exatamente a respeito disso. Vocês imaginam o cara mais poderoso praticamente do Brasil, para quem leu, por exemplo, aí vamos muito atrás ainda, né? A entrevista de Maílson da Nóbrega, né? O que foi ministro da economia na época ainda de Sarney, falando como ele foi nomeado numa entrevista que foi dada na Playboy, porque as melhores entrevistas eram na Playboy, porque o povo em geral comprava Playboy para ver foto de mulher nua, e você produzia um jornalismo de qualidade que praticamente ninguém ia ler, então deixavam passar assim umas coisas. As entrevistas eram enormes, eram muito boas, né, da Playboy. Essa é uma delas, né, em que ele diz claramente lá que Sarney, por exemplo, o convidou dizendo: quero que você seja ministro, mas quem tinha reserva ao nome era Roberto Marinho. Imagina, o cabo da Globo, o que é que ele tem a ver com o governo? Tinha reserva ao nome dele, porque ele era o paraibano lá, que ia assumir. Então, o Maílson da Nóbrega pegou um voo para conversar com Roberto Marinho no Rio de Janeiro e... depois dessa entrevista ele pega um voo de volta para Brasília, e quando ele desce em Brasília no escritório dele lá, a secretária diz: meus parabéns. Ele: parabéns por quê? Porque o senhor acabou de ser nomeado ministro da Economia, saiu do plantão do Jornal Nacional. Quer dizer, ele não tinha nem conversado com o presidente ainda, não sabia nem que estava realmente nomeado quando a Globo anunciou a nomeação dele. Isso só para dar um exemplo.
Aí rolava essa história, então, de que ele já estava enterrado fazia 6 meses lá nesse Rio de Janeiro. A gente sabe que ele veio morrer décadas depois disso. E é como eu digo, um homem com essa influência, esse poder, como é que você esconde a morte desse homem? É impossível, né? Todo mundo iria, todo o mundo mesmo, o planeta iria noticiar como de fato foi na morte dele. Então, o e-mail foi o primeiro a morrer, acho que muito por isso, né? E tinham aqueles messengers também, que eram muito chatos também nesse aspecto. E aí surgiu o Orkut, eu achei que o Orkut ia longe, né? Com aquela história de você deixar recados lá no mural pro povo. E depois o povo começou a se preocupar com privacidade, porque aquele recado era deixado para todo mundo ler. E as pessoas diziam, eu leio, respondo e apago, né? Começou aquela moda do leio, respondo e apago. Mas o Orkut tinha muito aquela vibe do seu caderno que você falava sobre você, que alguém quisesse conhecer sobre você, entrava lá e lia. E esse também morreu, né? Chegou, foi avassalador, todo mundo tinha, especialmente aqui no Brasil. Né? Nos Estados Unidos era o espaço de outros, como o MySpace, por exemplo. O Orkut não pegou por lá, mas aqui pegou demais, né? E morreu quando surgiu o Facebook, que também chegou avassalador com essa história de você publicar muitas fotos, de você curtir as coisas dos outros, de você responder, de compartilhar, de repartilhar, né? Você recebia aquilo e passava para frente. Já vinha com o modo pronto de você passar as correntes, que era o que matava o e-mail, né? Já vinha no Facebook pronto. Então o Facebook já veio pronto para morrer também. Ele já veio com a forma de você morrer, que é quando você começa a passar essas correntes que ninguém quer, essas mensagens que ninguém quer ver, e você vai perdendo interesse. Ele ainda existe, é uma empresa muito forte, tanto que comprou o WhatsApp. O Instagram também, são todos dois do Facebook, mas a empresa até mudou de nome, agora é Metaverse, né? Que é querendo agora que a gente entre no mundo virtual. Então, eu já vi muita gente deixando o Facebook de lado, né? Ou apagou a conta ou simplesmente não acessa mais. Foi mais uma novidade avassaladora que ficou pelo caminho, né? E tudo isso eu estou dizendo para chegar na novidade avassaladora que começa a morrer, que é a reportagem de hoje do New York Times. A reportagem eu agora até perdi aqui o título, mas é algo como os grupos, né? Aquelas conversas em grupos estão morrendo. E eu particularmente acho maravilhoso. Eu detesto o grupo de WhatsApp. Né? Participo porque, enfim, ninguém é um ser humano isolado do mundo, mas eu já não gosto muito de bater papo em telefone, essas coisas, mas entre ficar trocando mensagens escritas, coisa que eu nunca gostei lá do ICQ, o pessoal aí antigo deve lembrar o que é isso, o ICQ, nunca gostei, nem do Messenger, nem nada disso. Fui obrigada a aderir ao WhatsApp, porque ninguém pode romper com a modernidade da tecnologia, mas eu simplesmente detesto trocar mensagens escritas. Eu acho que você manda a mensagem escrita, é igual o SMS, que eu também não gosto de usar e nunca gostei de usar. Você manda para avisar. Pronto, aí quando eu estiver saindo de casa, eu lhe aviso, certo, desligou. Você tá saindo de casa, aí você manda. Ei, estou saindo agora, pronto, mensagem escrita. Não precisa fazer uma ligação para isso. Né? Ou para perguntar, posso fazer uma ligação com você agora? Pronto, aí você manda. Mas qualquer coisa que exceda isso, que precise ficar, resposta para lá, resposta para cá, resposta para lá, resposta para cá. O grupo de WhatsApp é uma tremeira de uma porcaria, né? Seja uma conversa privada, e seja em grupo é pior ainda, né? Ontem, por exemplo, Janaína, que é mais chegada nos grupos, estava me mostrando um grupo dela de família, de uma parte da família, porque Janaína tem uma família enorme. Eu acho isso esquisitíssimo, porque minha família ela é minúscula, ela cabe em 2 mãos. Minha família inteira, já juntando primos, essas coisas, tudo cabe em 2 mãos. A Janaína é o contrário, acho que só a dela mais próxima cabe em 2 mãos. Né? Se for realmente para a parte de tios, tias, primos, primas, aí é o mundo. Acho que tem que alugar um estádio para fazer uma festa não é nem um ginásio, é um estádio para fazer uma festa de aniversário. Mas ela estava me mostrando, olha, eu fiquei aqui 2 horas sem ver o grupo dessa parte da família, porque são vários grupos de família que ela tem. Fiquei 2 horas sem ver, olha aqui, tinham 238 mensagens. Minha gente, ninguém normal na vida vai parar para ler 238 mensagens, principalmente sabendo
que a maioria delas é uma ruma de figurinha sem graça. Me desculpe, eu acho a maioria sem graça. São poucas com as quais eu realmente acho boas e que eu rio, assim, que eu tenho alguma expressão de diversão com elas. 238, pronto, umas 670 são de figurinhas sem graça e o resto é de ou áudio sem graça, porque nem é o áudio da pessoa conversando, não, é encaminhando o áudio dos outros. Pra você ter que ouvir, não sabe nem o que vai ouvir, você tem que parar pra ouvir aquele mistério que você não sabe se é uma mensagem real, se é uma piada, se é uma coisa até mal educada que você não pode ouvir, tem que botar no ouvido pra ouvir. E além dos vídeos também, que vão na mesma linha, você não sabe o que você vai assistir nos vídeos, né? Ainda tem gente que manda umas coisas de muito mau gosto. E poucas são as mensagens escritas mesmo, que vão pra lá e pra cá, e que são da pessoa, porque ainda tem aquelas que são encaminhadas. Então, pra mim, isso é um saco. Não tem perigo de eu participar, participo por obrigação, e quem me tem em grupo sabe que eu falo estritamente essencial, não respondo, dificilmente respondo aos bons dias, por exemplo. Né? Nem isso eu olho, né? Eu só entro quando me marcam lá para alguma coisa, ou o assunto é sério, aí eu entro para ver o que é, respondo. Mas, em geral, não tenho interesse, não gosto. Aí aquela ruma de link encaminhado, né? Então, o The New York Times aponta que houve um boom no início da pandemia desses grupos, dessas conversas em grupos, e a gente sabe que houve mesmo. Eu mesma, que não participava de alguns grupos, passei a participar justamente para manter o contato com alguns grupos que não iriam mais fazer parte da minha vida por conta da pandemia. E também do jeito que começou, 8 meses, 9 meses, no máximo ali depois, os grupos foram morrendo, né? Você pode observar que às vezes a maioria desses grupos se mantém ainda na base do bom dia. Tem alguém que manda um bom dia, uma boa tarde, mas aquela coisa de engajar mesmo todo mundo numa conversa, que seria a ideia, né, de você bater papo, às vezes até fazer uma chamada de vídeo, ficou para trás, é muito chato. São novidades que morreram, né? Eu, particularmente, também detesto a tal da chamada de vídeo. Eu detesto quase tudo dessas tecnologias. Então, são as modas que vêm e vão, né? Que chegam. O WhatsApp realmente tende a ficar aí com um papel obsoleto, igual ao SMS, né? Tem muita gente, inclusive, fazendo essa história de detox, de realmente deixar o smartphone em busca de um celular mesmo, um aparelho normal com o qual você só se comunica com a pessoa se você ligar ou mandar um SMS, né? Mas eu acho difícil você dar espaço para trás com a internet hoje em todo lugar, que realmente lhe dá acesso a muita coisa. Mas tem um número expressivo de pessoas que têm feito isso. Então a tendência do WhatsApp é morrer também, assim como esses vídeos de TikTok, né? Que é uma onda danada. As postagens do Instagram também, uma onda danada, e cada vez mais pessoas conferem menos, olham menos, porque não tem mais paciência de estar gastando a vida que deveria ser vivida no real, com as emoções reais, no bate-papo real, cara a cara, e você está vivendo um mundo de fantasia, porque afinal de contas, quando você relata coisas para o mundo em todo ver, você não vai relatar as coisas exatamente como elas são, mas como você gostaria que o mundo inteiro visse. Essa que é a realidade. A foto não vai mostrar a sua realidade, porque você tenta achar o melhor ângulo, ainda que você não use filtros, né? E assim vai, só para dar essa ideia. Então, é uma modinha... Aliás, vivemos modinhas virtuais, e você que tem, então, um grupo de WhatsApp, já fique sabendo, já começou a onda deles morrerem. O primeiro a notar isso, então, foi o The New York Times, lá nos Estados Unidos, a perceber a força dessa morte. A reportagem, como eu disse, eu não consegui ler toda, eu vi só um pedaço muito rapidamente, já de uma pessoa reclamando que, por exemplo, quando 2 outras do grupo casaram, morreu, ninguém entrou mais, né? Então, é isso, a vida real vai superando, né? Vai empurrando a vida virtual para o canto que ela merece. Bom, deixo um bom domingo aí para todos, uma semana de responsabilidade. Seguimos na pandemia, esperamos que esse seja o pico que acabe aí, comece a acabar a Omicron. E até os próximos podcasts, né? Então, até lá.